Estudos bíblicos em família. Nós usamos assim: a família se reúne na mesa com os familiares mais próximos, cada qual com sua Bíblia, para discutirmos sobre a Bíblia Sagrada. Quem tiver mais um conhecimento dá início e dá as explicações, mas todos têm o direito de participar, cada qual do jeito que o Espírito Santo permite. Então nós vamos começar primeiro Romanos capítulo 1, de 24 por diante. Por isso, Deus entregou tais homens e mulheres à imundícia. Ele está falando daqueles lésbicos, daquelas lésbicas e daqueles homossexuais que havia em Sodoma e Gomorra, onde morava o sobrinho de Ló, o sobrinho do nosso pai Abraão, que, por sinal, moravam entre essa gente errada, que Deus condenava. Então, Deus deu um jeito de tirá-los de lá. Então, Deus disse o seguinte: por isso Deus entregou tais homens e mulheres à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Desonrarem quer dizer Deus fazer o nosso corpo para honra, louvor e glória do nome santo dele. Mas o maligno usou essa gente, fez eles criarem um mau costume. Isso não é assim, né? Um mau costume de querer virar homem, virar mulher, mulher virar homem, mas não pode. Deus deu útero para a mulher gerar e o homem para colocar o ímen, não é? Aquele germezinho na esposa, para a criança ser gerada no ventre dela e ela sustentá-lo com o alimento dela, depois dar de mamar, e assim formar a família, popularizar o mundo. Então Deus diz: por isso Deus entregou tais homens e tais mulheres à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram, foram eles que mudaram, não foi Deus que permitiu. Deus não fez um mamoeiro da semente de abóbora. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso foi um dos castigos que Deus deu a eles. O qual é bendito eternamente. Amém. Deus que é bendito eternamente. Amém. E não dá sua glória a ninguém, nem o seu louvor às imagens de esculturas. Por causa disso, os entregou. Está falando do homossexualismo e dos lesbianismos. Entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Natureza significa aquela que Deus criou. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, vejam só, e mulheres com mulheres, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, que tem hoje a AIDS e muitas outras moléstias por aí. Entregues
os gentios a reprováveis sentimentos, né? Quer dizer que eles foram entregues, os gentios, aqueles que faziam certas coisas, a reprováveis sentimentos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, apego ao dinheiro e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo infamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até os próprios pais não devem permitir aos filhos que procedam dessa forma. Amém, meus irmãos. Vamos cantar um lindo hino de louvor ao nosso Deus e Rei Jesus e sabermos que o nosso Deus é um Deus de bondade, mas Ele é Deus de vingança e é um Deus de justiça. Pai, me dá o que me pertence, eu quero partir. Desejo viver minha vida bem longe daqui. O mundo está me convidando e eu quero ir. Fazer o que tenho direito, ninguém vai me impedir. O Pai, olhando em meus olhos, me respondeu: filho, eu te amo tanto, o que tenho é teu. Mas se essa mesma tua triste decisão, podes levar tua herança e o meu coração. Dias depois eu parti para bem distante, vivendo dissolutamente, gastei o que tinha. Mergulhado na tristeza e a alma vazia, lembrei-me do meu velho pai e o lar que eu possuía. Então me levantei e caminhei de regresso. Com o peito ferido, isso eu confesso. Não tinha alimento para comer. Água de fel me deram para beber. De longe avistei no alpendre da casa, com braços abertos, meu pai me esperava. Caí de joelhos, ele me beijou, meu filho querido. Meu filho querido, que estava perdido e agora voltou.
Voltei, meu Pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, porque aqui é meu lugar. Voltei, meu Pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar, nunca mais vou te deixar, oh meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Que a graça de Deus, que é paz imerecida, é salvação imerecida, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar, que a consolação do Espírito Santo, que vive lutando constantemente no nosso espírito. Quando Jesus subiu ao céu, que ele ressuscitou, ele não é aquele Cristo morto da cruz, criado pelo Papa de Roma, Urbano IV. O Cristo morto da cruz, dos caixões, dos templos dos ídolos, das casas, das torres, daquelas que se chamam igrejas, dos túmulos, aquilo não existe. A cruz nunca foi santa, foi uma arma que servia de morte para tirar vidas humanas, vidas de ladrões e malfazejos. E Jesus estava ali por nós, sem nunca ter tido nenhum pecado, mas estava levando a nossa carga, o nosso peso, o nosso pecado que nos separava de Deus. Que nós nascemos, nós somos lançados do ventre de nossas mães como abortivos, sem vida espiritual para Deus. Nós vivíamos como animais irracionais, sem Deus no mundo, até que Jesus deu a vida dele por nós e nos uniu a Deus, nos fez filhos de Deus, nos fez um com Cristo, com o mesmo direito ao céu que Jesus tem, nós temos. Hoje nós podemos dizer: Pai, em nome de Jesus, me cure, me livre, me proteja, proteja a minha casa. Jesus disse: todo aquele que em mim crê será salvo, e aquele que em mim não crê já está condenado. Amém. Que a graça de Deus, que é paz imerecida, salvação imerecida, nada fizemos para merecer. Jesus se entregou por nós. O próprio Deus desceu da sua glória celeste e na pessoa do Filho foi encarnado, se encarnou, se entregou por nós. No ventre daquela virgem que foi pecadora como nós, nasceu pecadora, mas porque ela creu no recado do anjo, o anjo disse: Maria, tu vais ser mãe do Filho de Deus, do Salvador do mundo. O menino vai se gerar aí no teu ventre. Ela era desposada de José. Mas como Deus prepara tudo da melhor forma, criou aqueles dois, deixou que eles vivessem como duas crianças inocentes, sem se tocarem intimamente. E o menino foi gerado num útero virgem, daquela virgem que foi consagrada para o serviço de Deus. Maria foi serva de Deus, ela nunca quis ser mãe de Deus. Ela quis ser a mãe do corpo físico de Jesus, era até onde ela podia chegar. Ela não pode ser adorada, porque ela não ressuscitou, ela ainda está dormindo. De todas as pessoas que nasceram de mulher, Jesus foi o único que ressuscitou e subiu ao céu. Muitos ressuscitaram, mas ficaram vivendo vida normal. Só Jesus, porque é Deus, subiu ao céu e voltou, foi se sentar no trono onde ele estivera antes.
foi assumir o lugar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus. Então, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus, que é salvação imerecida, Ele se deu por nós. Pela fé em Jesus, que pelo merecimento de Jesus, hoje nós podemos dizer, somos filhos de Deus, regenerados em Cristo, para vivermos na prática de boas obras. As boas obras não nos salvam, não salvam ninguém, mas elas são a prova da nossa salvação. Porque o salvo, ele não tem mais pecado mortal. Porque o pecado mortal, o pecado que matava a nossa alma, nos afastava de Deus, nos fazia escravos do maligno. Jesus levou no corpo de carne dele, sepultou, foi sepultado com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo. Creia, meus amados irmãos, que tudo que Jesus fez já foi bem feito. Ele não vem morrer por nós novamente, ele só morreu uma vez só, para sempre. Uma vez só e valeu. Hoje nós temos o Espírito santificado pelo Espírito Santo de Deus, que mora nele. Do nosso Espírito, ele fez o templo dele aqui na terra. Essa carcaça velha aqui que a terra vai comer, ele é importante para Deus. É aqui que o Espírito Santo de Deus mora. Por isso nós devemos zelar esse corpo, porque ele é muito importante para Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Ele habita no nosso espírito. E Jesus vem nos buscar. Não vai haver um arrebatamento às escondidas, não. Os anjos vão descer a cantar trombeta. Todo olho verá. Até aqueles que traspassaram Jesus vão vê-lo. E Jesus vai descer na sua glória com os anjos do seu poder, a nos chamar. Vem, benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vós. Se nós estivermos como estamos agora vivos, porque ninguém sabe quando vai ser. Sabemos que não está tão longe pelos sinais que nós estamos vendo. Mas que ao chamado de Jesus a terra vai se abrir. É o próprio Deus que vem. A Igreja de Deus só tem esse nome. A Igreja de Deus, a Igreja de Jesus. É aquela onde Jesus é o Senhor e onde Deus derramou o seu sangue dele pela Igreja dele. A Igreja de Jesus, o nome dela é esse. Não existe outra. Se existe outra igreja, é falsa. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Não habita em templos onde se adora ídolos, que quem adora ídolos, imagem de escultura, adora o diabo e seus demônios. Maria nunca quis ser idolatrada. Ela é santa porque ela creu antes do menino nascer. Ela creu no poder de Deus, que ela já sabia que o Messias viria um dia, já estava prometido. Abraão também creu sem ver. Muitos creram sem ver. E nós também fazemos parte da família de Abraão, porque na oliveira santa, abençoada, frondosa, nós que éramos jambuzeiro, a pior planta desprezada, sem dúvida nem folha tínhamos, nem suco, nada. Fomos implantados numa oliveira frondosa e fomos sugar a seiva daquela oliveira. Por isso que nós fazemos parte da família do nosso pai Abraão, que ele creu sem ver.
Nós não vimos Jesus, nós não vimos o sofrimento de Jesus, mas nós temos certeza que ele passou por tudo aquilo. Deu a vida dele por nós. E hoje nós podemos dizer, temos nossa salvação garantida, porque é promessa de Deus, e ele cumpriu a promessa dele, ele é fiel. Cumpriu a promessa dele e nós devemos ser fiéis a ele. Muita gente diz, ai, vamos nos reunir aí com todos, vai ser uma religião só, mas deixe que Deus é um só. Como eles dizem, Deus é um só. Mas é um Deus, um único Deus, que não quer sociedade com ídolos. Ele não se associa com outros deuses. Ele é único. Ele não dá a sua glória a ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. E só tem um único nome, Jesus Cristo, o Senhor. E só diz que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo de Deus. E só diz que Jesus é maldito, preso ainda hoje lá numa cruz, como se não fosse Deus. Se a morte não fosse menor do que ele, como se Jesus fosse menor do que a morte. Não, ele é superior. Ele venceu a morte. É por isso que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É desse Jesus que nós somos santificados, purificados. Somos um com Cristo, temos o mesmo direito ao céu que Jesus. E a graça do Espírito Santo, a união do Espírito Santo, seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.